Oi, pessoal. Então agora a gente vai começar a conversar sobre método a método de manejo de controle de plantas daninhas. E nós vamos começar falando de controle preventivo, tá? Espero que vocês estejam conseguindo assistir certinho. O que tem que ficar muito claro para vocês quando pensar em manejo preventivo, gente? O gatilho que tem que vir na nossa cabeça é tudo para evitar que a planta daninha entre, tá? Porque depois que ela entrou, nada mais é preventivo, tudo passa a ser curativo, tá? E a gente também não pode pensar em generalizar a planta daninha como se fosse uma coisa só, tá? Porque vão existir métodos preventivos, por exemplo, de entrada de novas plantas daninhas. Então, de novas espécies, tá? A gente já tem níveis aí de plantas daninhas em estágios de resistência aqui na nossa região. Não é de hoje, cada dia mais a gente vem descobrindo novas espécies. Então, isso vai ficando também cada vez mais perigoso, mais dificulta o nosso plano de manejo. E pode ser sim que a gente tenha que pensar em técnicas preventivas do controle de acesso dessas plantas daninhas à nossa propriedade, tá? Então vamos lá. Então eu coloquei aqui para vocês, olha, o controle preventivo consiste no uso de práticas que visam prevenir a introdução, o estabelecimento e a disseminação de espécies problemas em áreas ainda não por ela infectadas. Então é isso que eu falava para vocês. Vamos imaginar que vocês tenham, por exemplo, papuã na propriedade de vocês. Mas o teu vizinho tem muito picão preto. Você até agora não tinha. Eu sei que isso é raro, gente. Só tô exponenciando pra gente conseguir aí imaginar uma cena, tá? Você pode fazer uma técnica de manejo curativo de papuã dentro da tua propriedade e de preventivo de picão preto e outras plantas daninhas que você ainda não tenha, tá? Então, só para que vocês entendam o contexto, não fiquem imaginando que teoria não tem nada a ver com a prática. Tem, a gente só tem que entender o processo, tá? E aí eu coloquei aqui uma observação em vermelho para vocês, dizendo essas áreas podem ser um país, um estado, um município ou mesmo a gleba de uma propriedade, tá? Então, se a gente pensar no manejo de uma área de uma lavoura, a realidade é uma. Se a gente pensar numa área de pesquisa, a realidade é outra. Muitas vezes a gente tem que introduzir plantas daninhas numa área para conseguir ter homogeneidade e conseguir avaliar, tá? Aí eu tô passando para o próximo slide aqui, gente, aonde ele está trazendo para vocês informações voltadas à legislação, tá? Regulamentando e nos ajudando nessa fiscalização e impedindo então com que essas plantas daninhas se alastrem, principalmente via sementes, tá? Então assim, o que faz parte desse controle preventivo? Todas as leis federais que podem estar vinculadas, por exemplo, com o RAS, que é a regra de análise de sementes, ou outras informativos ou leis que o Ministério da Agricultura vem a lançar para que todo mundo trabalhe com mais segurança e evite essa contaminação de áreas por plantas daninhas. Como que a gente normalmente vê essa contaminação acontecer, gente? Quando você faz uso de sementes guardadas, que são aquelas sementes que não são compradas, não são sementes, são grãos, né? Então você usou semente numa lavoura, por exemplo, de soja, no final da safra, você colheu, vendeu uma parte dessa soja e uma parte você guardou para fazer o plantio da nova área na próxima safra, tá? Isso é uma semente guardada, na verdade é um grão guardado, né? Para ser semente eu tenho que adquirir um material novo, porque nele vai vir uma pureza garantida justamente pela legislação, coisa que eu não tenho quando eu guardo a semente de uma safra para outra, tá? E infelizmente para plantas que são autógamas isso ainda é muito frequente, tá? Com o lançamento de novas culturas, de trabalhar com ciclos, por exemplo, de soja indeterminado, que algum tempo se usou, depois não se usou, agora se usa de novo, os produtores às vezes acabam se obrigando a realmente estar comprando material. E isso é bom, gente, porque ele está levando uma qualidade para a lavoura que vai repercutir no restante da safra toda, né? No milho já é mais incomum a gente guardar a semente justamente por causa do vigor híbrido, tá? Mas para sementes autógamas isso infelizmente acontece, tá? E para mudas também eu posso ter, na hora que eu compro uma muda de uma fruteira ou de uma florestal, se eu também não tiver uma certificação dessas mudas, eu posso estar adquirindo elas com sementes de plantas daninhas no substrato, por exemplo, tá? E aí na hora que eu instalar isso a campo, a planta daninha já está ali competindo com a muda florestal, já diminui o arranque dessa muda, tá?
Então, a regra de análise de sementes vem trazendo muita informação para a gente, principalmente no que diz respeito às sementes nocivas toleradas e nocivas proibidas, que são aquelas plantas daninhas que, em hipótese alguma, podem estar misturadas com a semente na hora que você vai comercializar isso, tá? Então, isso dá uma garantia tremenda para o produtor na hora da aquisição de sementes novas, tá? Então, eu estou colocando aqui para vocês, gente, o controle preventivo, o elemento humano é a chave, tá? Porque a gente é o regulador de qualidade do que entra dentro da propriedade. Então, para que esse controle realmente seja efetivo, sou eu que tenho que tomar a decisão no momento correto e me acercar do máximo de cuidados possíveis e garantir a introdução das técnicas a campo que sejam eficientes, porque se não forem eficientes, se alguma coisa falhar no processo, fatalmente o preventivo perde o efeito e aí eu tenho que partir para o curativo, tá? Então, eu fiz aqui uma lista de coisas que eu relaciono com medidas preventivas, né, para evitar a introdução de plantas daninhas. Então, imaginando que ela ou algumas delas eu ainda não tenha na minha propriedade, tá? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês é utilizar sementes de elevada pureza. Aonde que eu tenho elevada pureza? Comprando semente de qualidade de fornecedores de qualidade também, né, gente? Pessoas que tenham credibilidade, que tenham marca, que tenham nome e que te deem toda a assistência na hora não só da compra, mas da pós-venda, tá? A limpeza de máquina, gente. Falei isso várias vezes em aula e não me canso de falar. A limpeza de máquina ela pode ser chata de ser feita, mas ela é muito mais barato que usar herbicida por vários anos, tá? Então, não adianta fazer limpeza de máquina na hora de guardar ela no barracão. Então, existem formas de você dividir a propriedade em glebas, em talhões. Hoje você tem muita tecnologia para entender, para rastrear onde que essas plantas daninhas potenciais da sua lavoura estão. E você hoje consegue fazer até aplicação com jato dirigido sobre elas, né? Então você consegue dimensionar o quanto de herbicida que você vai usar e onde. Lógico que a gente está falando aí de alta tecnologia, mas mesmo um produtor de média ou baixa tecnologia, existe como o agrônomo dar uma assistência e fazer um levantamento florístico dessa propriedade. Por isso que vocês fizeram a prática do gabarito e do banco de sementes antes da gente entrar nesse assunto, para que vocês tenham noção de alguns métodos que você usa para fazer esse tipo de trabalho, tá? Para ter um conhecimento da tua propriedade. Então, a limpeza de máquinas é fundamental, porque eu posso carregar semente de planta daninha na roda do trator. Eu vou falar aqui para frente também da limpeza de roupas e calçados. Várias sementes ficam incrustadas, gente, na roupa. Picão preto é uma delas, carrapicho de carneiro é outras delas. Então, se eu passo numa propriedade onde essa planta daninha gruda na minha calça, na minha roupa, e eu vou dali para outra área, eu automaticamente estou infestando a área com plantas daninhas, tá? Então, eu coloco aqui inspecionar mudas, no caso de você trabalhar com fruteiras ou florestais, inspecionar matéria orgânica ou humus de outras regiões. Então, para aquelas propriedades que fazem uso de esterco como fonte de fertilização da sua propriedade. Então, entenda que qual que é o problema do esterco? É o animal que pastou planta daninha, que comeu planta daninha, isso passou pelo trato dele, digestivo, e vai sair semente de plantas daninhas nas fezes, tá? E aí, quando eu pego, então, essas fezes, que é o esterco, e levo para minha propriedade como forma de adubo, pode ser que esse esterco esteja contaminado com sementes de plantas daninhas, e aí fica muito complicado da gente continuar falando em manejo preventivo, tá? Aqui eu coloco também, gente, sobre limpar canais de irrigação. Pode não ser uma realidade para muita gente, mas por outro lado, muitas pessoas já trabalham com irrigação no Brasil. Pode não ser uma realidade muito forte para o Paraná. Ela fica um pouco mais restrita a algumas atividades específicas, mas é uma fonte de problema muito grande quando as plantas daninhas estão junto desses canais e são levadas junto com a água, tá? E aqui eu coloquei colocar animais comprados em quarentena justamente pelo fato de ter controle desse esterco, tá? Se você comprou o material e quer usar o esterco como fertilizante, mas você não sabe o que esse animal comeu, você deixa ele um momento sobre vistoria, né? Você fica vigiando aquilo que você vai dar para o animal comer ou em que pasto que ele vai estar pastando. E
consequentemente você sabe o que ele vai estar defecando depois, ok? Então assim, gente, se vocês buscarem gráficos na internet, vocês vão ver que ano após ano, esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês de fundo é o avanço do uso de sementes de soja, tá? Então, graças a Deus, os produtores têm sido mais conscientes e têm deixado de usar sementes guardadas, e tem sido um fato que aqui a matemática, a estatística nos ajuda a entender que o agricultor está tomando a decisão pela compra de sementes a cada safra. Então isso tem um custo? É lógico que tem, gente, mas é a qualidade que ele está levando para a lavoura, e toda a questão do potencial germinativo daquela semente, do vigor daquela semente, vai fazer total efeito nas melhores ou nas piores condições que essa planta venha a ter no campo depois, tá? Aqui eu coloquei uma imagem só para configurar então a importância de você ter a semente e a muda certificada, tá? E aqui eu tô colocando para vocês fotos dos implementos agrícolas, tá? Mostrando para vocês como isso realmente é a realidade do trator, da caminhonete, da botina, tá? E a diferença que tem disso limpo, é lógico que a gente não vai encontrar sempre nessa condição, gente, mas é possível introduzir nas propriedades um local para fazer a lavagem dos pneus, tá? E dos equipamentos em si, tá? Demanda de uma energia extra, sim, mas volto a dizer, capricho vai ajudar a pagar a conta no final muito mais fácil do que relaxo, onde você não vai ter esse tipo de cuidado aqui, mas vai ter que gastar mais com ferramentas que são mais caras, tá? Então aqui eu tô colocando outras imagens, gente, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. Qualquer dúvida vocês voltam a conferir. Então seriam outras situações aqui justamente com o uso de esterco e uso de canais, evidenciando o que a gente colocou no slide anterior, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos de plantas daninhas para entender que elas têm já essa aptidão em grudar realmente no pelo do animal ou na roupa da gente, e com isso ela ser levada de uma propriedade para outra, tá? Então, aqui eu listei elas para vocês, tá? Nesse quadro aqui, gente, eu só tô colocando para vocês uma relação de plantas daninhas com local de origem, tá? Então são os países onde elas foram encontradas pela primeira vez. A próxima coluna fala da distribuição do número de países onde essas plantas foram encontradas e das culturas em que elas estão associadas. Então eu vou ler uma linha só para evidenciar isso para vocês, tá? Então a primeira linha, a planta daninha é a tiririca, tá? O local de origem dela é a Índia, mas ela já foi encontrada em mais do que 92 países. Então veja como que ela se alastrou, sendo que a planta daninha ainda tem aquele bulbo, né, no solo, ela é mais difícil de ser controlada, tá? E ela faz parte do plano de manejo de mais do que 52 culturas hoje no mundo, tá? Então, só para vocês terem noção do impacto disso. Se o controle realmente tivesse sido preventivo, isso não seria uma realidade, tá? Aí aqui nesse próximo slide, gente, eu coloco a relação da diferença de semente nociva, nociva proibida e nociva tolerada, que na verdade ela vai ter a ver com o tipo de semente que eu vou estar comercializando, e isso faz parte de uma análise de sementes que tem laboratórios especializados para fazer, tá? Então eu estou colocando aqui para vocês como um exemplo, né, para que vocês conheçam isso. Alguns de vocês oxalá façam estágios ou vão trabalhar nessa área, que é bem interessante, mas aí vocês começam a entender o que pode ser encontrado junto dessa amostra ou não, né? Então aqui ele está colocando a relação de pureza, que é o número de semente pura, material inerte ou outras sementes que eu posso encontrar numa amostra. E aí ele faz uma relação numérica do quanto que eu posso encontrar disso numa semente básica, C1, C2, S1 ou S2, tá? Então, por exemplo, com relação à semente pura, 99% da amostra tem que ser de semente pura, tá? Material inerte, eu não posso ter nada em nenhuma dessas categorias, tá? Então, palhada, por exemplo, eu não posso ter nenhum resquício, tá? Com relação a outras sementes, gente, se a semente for básica, 0%, se ela for C1, 0,05%, se ela for C2, 0,08%, e se ela for S1 ou S2, 0,1%, tá?
Então é para vocês verem que a tolerância é praticamente zero e tem que ser mesmo para que vale a pena a gente estar investindo em semente a cada safra, tá bem? Aí dentro do RAS, gente, é lá aquele livro que eu mostrei para vocês, o Regra de Análise de Sementes, ele vai trazer uma relação para vocês de quais seriam as sementes, a relação de sementes entendidas como nocivas proibidas e nocivas toleradas, e quanto delas que eu posso ter em cada amostra de semente, tá? Então eu acho que isso não vale a pena a gente ficar discutindo aqui. Se vocês tiverem curiosidade, vocês baixam o RAS e fazem uma verificação pontual, beleza? Tá? Tranquilo, moçada? Então eu vou interromper esse vídeo para não ficar muito longo e no próximo a gente entra já falando de controle cultural. Valeu?